Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao Sinapse CL desta terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. E já vou adiantar aqui, ó. O papo de hoje vai dar fome, mas muita fome, porque quem vem aí é Paty Durães, que é pesquisadora de culturas alimentares. Paty, muito boa noite e seja bem-vinda ao nosso Sinapse, sem a barriga Boa roncando, hein? boa noite para todo mundo. Super obrigada pelo convite. E é isso, eu estou aqui para dificultar a vida de todo mundo. Vamos falar de comida. Vamos falar de comida. Para começar, eu te pergunto: se alimentar é um ato político? Se alimentar é um ato político e um dos atos mais importantes que a gente pode fazer individualmente, né? Pensando é, em nós, pensando no coletivo também, mas pensando em você e no seu corpo, saber de onde veio a sua comida, quem plantou, o tanto que aquela comida foi transportada, né? Aí já levando para um outro lugar de sustentabilidade, falando de pegada de carbono, mas todas essas decisões são tomadas o tempo todo e o nosso prato ele reflete sim é, o nosso movimento político no mundo. Muito bom. Na sua opinião, nós brasileiros nos alimentamos bem em relação a uma dieta equilibrada, ter o pratinho colorido ali, que dizem que o prato colorido é o prato mais balanceado que tem, enfim. Qual a sua opinião sobre a nossa comida brasileira? Olha, eu adoro falar que a gente tem uma das melhores comidas do mundo, né? A comida brasileira, ela é muito boa, ela é muito rica em nutrientes, ela é muito balanceada. Nós vivemos numa terra que tudo dá. Nós somos o país da mandioca e quem tem mandioca tem ouro, né? Ninguém passa fome se tem mandioca. Porém, entretanto e todavia, absorvemos muito de outras culturas e isso nos distanciou bastante do que é nosso e tem nos feito comer muito mais carboidrato do que vegetais, ou tem nos feito comer proteína animal de uma forma exagerada, exacerbada, que não está na raiz da comida brasileira. Então a gente come bem ao mesmo tempo em que a gente também não come mais tão bem, seja porque absorvemos outras culturas alimentares ou porque estamos vivendo esse momento de insegurança alimentar novamente. Aí é muito delicado falar sobre o que é comer bem, né? O que é um prato balanceado, porque a gente está falando sobre condições de se alimentar, sobre condições, sobre acesso à terra, sobre acesso a plantar o próprio alimento. Aí a gente tem que ir um pouquinho mais fundo mesmo nessa análise. E como é que você vê, Paty, a relação do alimento com os nossos corpos, né? Eu lembro muito de ouvir que nós somos o que comemos. É isso mesmo? Deveríamos continuar sendo o que comemos, né? Mas hoje, se a gente for olhar para o brasileiro comum, né? Para a média de ultraprocessado, né? Nós não somos um alimento in natura, nós somos um corpo infantil que acha que a fruta veio do isopor, que acha que o leite veio da caixinha. Então, nós somos esse corpo muito distante do ciclo do alimento, da cadeia do alimento. E deveríamos realmente ser um alimento in natura, deveríamos ser uma fruta, um vegetal, um grão, e não um alimento extremamente processado. Ultra processado, né, Paty? Daqui a pouco a gente vai ter uma outra categoria, que vai ser a super, super, maxi, ultra processada, né? Caramba, caramba. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque eu queria conversar com você sobre a alimentação que os escravizados trouxeram, né, de África para o Brasil e a maneira que ela se incorporou, né, na alimentação do brasileiro. O que a gente comia antes, né, dos escravizados chegarem por aqui e o que mudou em termos de tecnologia, em termos de sabores, de novos alimentos? Olha, a base da comida brasileira ela é afro-indígena, né? Porque quando os escravizados chegaram,
né, foram trazidos à força para as Américas, aqui no Brasil já tínhamos povos indígenas que já se alimentavam de uma forma bastante característica, né? Uma base vegetal, animais só eram abatidos por necessidade, não por vontade, né? Essa coisa de desperdiçar alimento, isso é novo, isso é uma absorção de outras culturas. Povos escravizados são povos que utilizavam o alimento integralmente. Então, falando sobre essas heranças afrodiaspóricas na comida brasileira, nós absorvemos comidas moles, os pirões, angus, os mingaus, né? O munguzá, canjica, tudo isso veio de África. O quiabo, alguns tipos de arroz, o feijão fradinho. Então, são alimentos que ficaram na nossa cultura alimentar e que realmente foram absorvidos. Mas na medida que o capitalismo foi avançando, que a modernidade foi chegando, né, a ascensão financeira do cidadão brasileiro, a gente foi voltando mais o nosso olhar para essa comida norte-americana e para essa comida eurocêntrica, que é essa comida com menos tempero. A nossa raiz é de uma comida temperada, então as mulheres escravizadas, elas colocaram na casa dos senhores a coragem de temperar comidas porque elas já sabiam lidar com especiarias, porque já tinha havido uma outra rota das especiarias África-Índia. Então, quando elas chegam aqui, elas olham para essa comida e aprimoram ela. Então, isso sim ficou conosco, esses guisados, os ensopados, o uso de várias especiarias, o cominho, que é uma especiaria que veio do continente africano, o uso de canela, o uso de cravo, tudo isso a gente aprendeu e incorporou a partir dessas mulheres. E essa era uma base muito vegetal, né? Uma forma de se alimentar em comunidade, em conjunto, um respeito diferente por quem prepara a comida, um respeito pelo momento de se alimentar, um respeito ao animal que era utilizado de forma integral, né? Eu costumo falar assim que hoje em dia a gente só quer um espetinho de coração, a gente não quer saber quantas galinhas foram mortas ou sacrificadas para que eu tivesse um espetinho de coração, né? Mas uma galinha, um frango tem um coração, o espetinho tem 6, tem 10. Essa conta a gente não faz, né? E isso é um distanciamento do respeito mesmo com esse animal. Nossa, é necessário refletir de fato sobre tudo o que a gente consome, né? Principalmente o nosso alimento, porque é a nossa energia, né? A nossa vitalidade. Assim, tá ligado muito à espiritualidade, né? Ao equilíbrio físico também, corpóreo, enfim. A alimentação é realmente muito importante e refletir sobre ela, eu acho que a gente está deixando bem claro como é importante também, né? Quando a gente fala Exatamente. O em... quanto é importante a gente preparar o nosso próprio alimento, né? Essa Uhum. autonomia culinária, ela dá para a gente um poder, porque a gente deixa de ficar refém ou vítima de uma indústria que prepara a comida para a gente que a gente não sabe o que tem ali, né? Eu costumo falar assim que a gente precisa ler rótulo, porque se tem ali 10 palavras, se tem uma palavra que a gente não sabe do que se trata, a gente já deveria se distanciar daquele alimento, né? Já deveria entender que aquilo não é um alimento, que aquilo é um produto processado. Só que a gente está comprando um suco de laranja, onde laranja é o último ingrediente da tabela, né? E o que tem primeiro é o que mais tem na caixinha. E geralmente vai ser açúcar. E no fim, laranja. Só que é só um suco de laranja, né? Olha o Nossa. tanto que a gente entregou para a indústria esse poder da nossa alimentação, da nossa saúde, da nossa capacidade intelectual, porque o alimento ele interfere em tudo, né? É. E é tão louco que hoje em dia a gente não respeita nem a sazonalidade dos alimentos, né? Eu mudei muito, porque uma amiga minha falou assim, Rô,
Você não precisa fazer uma listinha para ir à feira. Você tem que ver o que a feira pode te oferecer e comprar, porque às vezes o que você está querendo não é daquela época, não é o Não é? momento ideal e você está forçando uma barra que não é saudável para você e não é E que não é sustentável para a saudável cadeia, né? para a terra, não é saudável Uhum. para o produtor agrícola, porque ele é obrigado a estressar a terra, estressar o solo, para que aquele solo produza aquele alimento o ano todo. Eu tenho 47 anos, eu lembro de na infância eu esperar o inverno para comer mexerica. Eu tenho essa lembrança muito clara em mim. Hoje em dia a gente encontra mexerica o ano todo, na feira e no mercado. Claro que nessa época do ano ela tá maior, ela tá mais doce, ela tá mais gostosa, mas tem mexerica o ano todo, tem manga o ano todo. Então a gente não entende mais de sazonalidade. Essa dica que a sua amiga deu, ela é maravilhosa. Uma outra dica incrível também é ver o que os vendedores ambulantes estão vendendo nos carrinhos de mão na porta das estações de metrô ou da CPTM, porque esses caras eles dão aula para gente de sazonalidade. Então, a jabuticaba só aparece num determinado momento, umbu também, siriguela, e é muito interessante isso, né? É uma escola. E Paty, aqui no Brasil a gente tem o nosso tradicional prato que é o arroz e feijão, né? Aí é arroz preto no Rio de Janeiro, marronzinho aqui, tem arroz branco, tem arroz vermelho, tem arroz, quer dizer, tem feijão roxo, tem feijão vermelho, tem feijão praticamente de todas as cores. Essa dobradinha do arroz e feijão é tipicamente brasileira? Ela é muito nossa? Não, ela Não? também é absorvida, né? É, o arroz com feijão, ele é uma herança também afrodiaspóricas daquele arroz com lentilha dos africanos do norte da África, né? É aquele prato muito bonito, arroz, lentilha, cebola Ai, que caramelizada, delícia. e a inserção do arroz e do feijão no nosso país, ele se deu também nesse momento da colonização. E aí fomos modificando a forma de preparar e de comer na medida que íamos caminhando, né? Então, muito tempo depois, olhando para os hábitos alimentares de tropeiros e bandeirantes, que já eram homens é, que eram descendentes de outras culturas e que já tinham tido essa conexão com mouros, com árabes, com africanos do norte. Então, o arroz e feijão ele foi se moldando, né? Então, olha no Brasil as formas diferentes, não só os diferentes tipos de feijão, como também as diferentes formas de comer o arroz e feijão, né? Tem o baião no norte, no nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro é a misturinha do arroz e do feijão. Algumas cidades também do norte é o arrumadinho de arroz e feijão, que é diferente. Povos quilombolas cozinham o arroz com o feijão junto, que também é uma herança direta de algumas nações africanas que têm esse hábito até hoje de cozinhar o arroz e o feijão junto, que aqui em São Paulo a gente pouco vê, né? Rio de Janeiro também pouco se vê. Até o nosso baião são dois preparos que se juntam ali na hora Depois, da finalização. Então é bonito ver como esse hábito ele foi se moldando de acordo com o tanto que essas pessoas iam caminhando pelo Brasil. muito bom. O que é gastronomia para você, Paty? Você encara como uma forma de expressão? É uma cultura? O que é? Eu encaro o alimento como uma ferramenta de comunicação, né? A comida, para mim, ela é um agente transformador, um agente de transformação social, um agente político e um agente comunicador. A gastronomia, para mim, ela é uma ciência que ela está abaixo do alimento, né? O alimento, ele é muito mais importante do que a gastronomia. Embaixo do alimento tem a culinária, tem o produtor, tem as culturas alimentares. E a gastronomia é esse ato de
transformar o alimento em outras coisas, é o ato da comensalidade também e da restauração, né? Essa comida que ela sai das casas, ela sai das ruas e ela vai para dentro de um restaurante com uma outra roupagem. É essa comida que entra na academia para ser ensinada, para ser aprendida a partir de técnicas, né? Então, quando a gente fala em gastronomia, a gente só pensa em técnica. E quando a gente pensa em técnica, o nosso imaginário vai sim para a Europa. A gente esquece das técnicas brasileiras de produzir um alimento, das técnicas indígenas, das técnicas africanas de produzir alimento, né? A gente não enxerga, não vê mais um pilão nas casas brasileiras. É raro as pessoas terem pilão. E pilão é uma técnica africana, né? De pilar alimentos, muito importante até hoje. É um utensílio, é uma técnica, só que ficou apagadinho porque a gastronomia envelopou a comida de uma forma mais padronizada para que ela pudesse ser ensinada em qualquer canto do mundo, né? Então, a gente vai para uma faculdade de gastronomia no Brasil para aprender técnicas francesas, técnicas, Eurocentrismo gritando, né, em todos os setores. os cortes, né? Os alunos ficam muito tempo aprendendo os cortes, e os cortes são julienne, brunoise, são todos estrangeirismos, não tem o quadradinho, não tem a tirinha, o fiozinho, não tem. Então, a gastronomia ela é isso, só que o alimento ele é muito maior do que tudo o que está sendo ensinado também na academia ou do que está sendo oferecido nos restaurantes. Eu sempre faço esse alerta para que a gente olhe para o alimento como esse protagonista mesmo dessa história da comensalidade e da restauração. Não, muito bacana você ter trazido essa gourmetização, né, esse eurocentrismo também na gastronomia, porque a gente também pode falar sobre machismo, né, em escolas profissionalizantes que antigamente não aceitavam mulheres. Mas ao mesmo tempo, em casa, o lugar da mulher era na cozinha, né? Há uma contradição aí, quer dizer, ela não pode ser uma profissional, porque quem trabalha em casa não é considerado profissional, né? Ou ela não é capaz de fazer uma grande comida, um grande prato, como um homem faria, por exemplo. Que absurdo! Isso é um grande absurdo. Quando a gente fala sobre a excelência, né? A excelência da cozinheira está nas merendas, nas cantinas, está em casa. E ela é uma cozinheira apenas. Quando a gente fala da excelência do cozinheiro, está nos restaurantes. Então, o cargo de chefe de cozinha, né, ele chega nesse que o passa a cozinhar. E que passa a gourmetizar e a profissionalizar o ato do cozinhar mesmo, né? Aí vem toda essa mudança. Aqui no Brasil, nós tivemos uma mulher muito importante que foi Benê Ricardo, uma mulher negra que infelizmente partiu durante a pandemia, que ela foi a primeira mulher no Brasil a ingressar num curso profissionalizante de cozinheiro, né? Cozinheiro profissional do Senac. E quando ela entrou, sendo a primeira mulher, a escola não tinha alojamento para ela. Então, ela teve que lutar, inclusive, por um lugar para ela dormir, Uau! porque esse lugar não existia, só existiam os alojamentos masculinos. Essa mulher, ela foi, inclusive, a primeira pessoa a chefiar uma cozinha de hotel, porque até então haviam os cozinheiros profissionais, não tinha o chefe de cozinha de uma cozinha profissional de hotel de 5 estrelas. Ela foi a primeira, então ela quebrou muitas barreiras, ela abriu muito caminho, e se hoje as mulheres estudam gastronomia e são chefes de cozinha, é graças a essa mulher, que foi uma mulher negra, que foi o Benê Ricardo. Se hoje nós, mulheres, trabalhamos vendendo comida, também foi graças a mulheres negras que foram as escravas de ganho, as negras de tabuleiro, lá no período colonial.
que saíram às ruas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Belém do Pará, vendendo comida nos tabuleiros e a partir do lucro dessas vendas, elas compraram alforrias, elas compraram bens, compraram imóveis, compraram joias, ficaram ricas, incomodaram a sociedade a ponto da colônia começar a querer taxar a produção dessas mulheres, né? E daí vem a construção dos mercados, o fechamento para que só se venda comida em um ambiente controlado. Então, olha as diferenças, né? A gente cozinha desde sempre e somos cozinheiras, somos donas de casa, somos obrigadas, é como se esse ofício fosse nossa responsabilidade. O homem vem, ele começa a se apropriar também desse ato, mas ele profissionaliza e ele monetiza e a nomenclatura muda. E ele Ai, usa ai, um ai. alto, né? Como um chapéu de um papa, porque ele é o ser supremo naquele território, ele está mais próximo de Deus, é ele quem manda ali. Ai, o patriarcado. Meu Deus do céu. Não tenho mais nada a dizer depois dessa. Quando é que você começou a se interessar por alimentação, por gastronomia, por culturas alimentares? Conta um pouquinho sobre você, Paty. Olha, eu fui criada pela minha avó, pela irmã da minha avó e o irmão da minha avó. E a gente vivia numa casa com um quintal muito grande que sempre tinha gente. Então, assim, a casa da minha avó podia faltar muita coisa, mas arroz e um feijão rico com linguiça, assim que ela chamava, sempre tinha. Então, abria a geladeira, tinha uma Tupperware oval com feijão. E essa mesma avó, Dona Amélia, ela sempre me obrigou a ir à feira e entender a diferença entre uma catalônia, um almeirão e um alface, por exemplo. Então, Boa. hoje em dia eu olho para a Patrícia, criança e adolescente, que ia à feira, que ia ao açougue e que tinha que saber a diferença entre acém e músculo e contrafilé, e que tinha que ir na quitanda e entender que um mamão tá bom para levar para casa e o outro não, já passou, e que a gente não deveria pagar por um mamão que já está muito maduro. Então, a pesquisadora de culturas alimentares, ela se fez ali, na casa dessa avó, nessa família, e nessa família que faz festa porque vai cozinhar, e não o contrário. Então é assim, olha, vem todo mundo para cá porque eu vou fazer um cozido. E aí alguém já começa outro chega com cerveja, o meu pai coloca uma música, vira uma festa. As pessoas olham e falam, é aniversário de alguém? A gente fala, não, é que hoje a gente decidiu fazer um cozido. Então, isso está dentro de mim desde sempre, desde sempre. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, trabalhava com aviação civil há 23 anos atrás, mas sentia que aquilo não me brilhava os olhos, não esquentava meu coração. E eu consegui parar para olhar para dentro de mim e tentar identificar o que eu queria fazer da vida. E eu só via a Patrícia no quintal da avó. Eu só via aquele fogão que sempre tinha uma panela de comida. Eu só lembrava da Patrícia que ia na feira, que ia na quitanda, que ia no açougue. E a voz de comando da minha avó vinha a todo momento. É Catalônia, não é Escarola. Aí eu falei, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que continuar sendo a Patrícia da infância, só que profissionalizando tudo aquilo que para mim era tão natural. Foi quando eu fiz a minha transição de carreira para trabalhar com comida e comecei num restaurante. Fui produtora de gastronomia por muitos anos, até começar a trabalhar com uma chefe de cozinha que me levou para conhecer território, me levou para entender de produção agrícola. Aí o bichinho do ativismo alimentar me picou. Eu fui Uhum. pela primeira vez para um território quilombola e fui profundamente afetada. Essa coisa de comida afetiva, né? É a comida que te afeta. Eu fui profundamente afetada pela comida das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira aqui em São Paulo.
e eu voltei de lá pensando, por que que eu não esqueço o gosto desse arroz? Por que que eu não esqueço o gosto desse feijão? E me liguei que era o tal do terroir, que tanto se fala na alta gastronomia, né? Vinhos com terroir. Terroir nada mais é do que terra, é o gosto de terra onde aquela uva foi produzida. Então a comida quilombola ela tem para mim também um terroir que me invadiu, que me tomou e que falou, Patrícia, você precisa entender mais sobre tudo isso que te construiu, tudo isso que está dentro do seu corpo, que está na sua ancestralidade. Então, eu me conectei muito fortemente com a minha ancestralidade a partir desse entendimento de cultura alimentar e de cultura alimentar afrodiaspórica. Que lindo. Uma linha do tempo, assim, de tudo que eu fiz, né, para mudar. E eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes tem gente que faz gastronomia ou que faz qualquer outra universidade e acha que tem que trabalhar só com aquilo. Uhum. Acha que faz gastronomia para trabalhar em restaurante. Tem um mundo de oportunidades, né? A todo momento a gente está comendo. A gente come em casa, come na rua, come na festa, come no casamento, come no mercado, come no hospital. Então, é tudo sobre alimento e é tudo um grande campo de pesquisa. Muito bom te ouvir, muito gostoso te ouvir, mas eu quero trazer um tema que é bem desagradável, porque Vai. agora no final de novembro o Senado aprovou, né, o projeto de lei do veneno que facilita o registro de agrotóxicos, né? E a gente sabe que o Brasil é um dos países líderes, né, mundiais do uso de agrotóxicos. Pati, se continuarmos nesta toada, em breve teremos um grande problema de saúde pública. Você não acha? Já temos, né? Hum, Eu acho que já temos. Quando eu era criança, a gente não ouvia falar sobre câncer da forma que a gente fala hoje, né? Morria-se de pneumonia, de idade. É raro a gente ver as pessoas morrerem de idade. Ah, o que aconteceu? Ah, cansou de viver. Não, hoje em dia a gente vai adoecendo, adoecendo, adoecendo e tomando remédios por conta de doenças que são trazidas pela má alimentação. Então, a gente está morrendo pela boca, isso tem um nome, isso chama nutricídio, que é esse genocídio de corpos negros e periféricos pela alimentação. A gente está morrendo porque a gente está comendo mal e porque a gente está comendo muito o que a gente não deveria estar comendo tanto, né? Então, a gente está morrendo pela escassez e pelo excesso, que é muito alarmante. Então, nos últimos anos, nós aprovamos a entrada de muitos agrotóxicos que são proibidos no mundo todo, só tem no Brasil. E agora com essa PL vai ficar ainda mais fácil. Já foi descriminalizado o uso de agrotóxico, né? E isso é terrível. Aí as pessoas falam, tá, mas e agora? O que que eu faço? Onde eu vou comprar esse alimento sem agrotóxico? Porque ele, embora ele já esteja presente em quase todos os grandes supermercados, ele ainda tem um preço diferenciado, né? Porque sim. ele requer selo, ele requer uma produção em baixa escala. Então, como que você controla uma produção em baixa escala para que aquele produto vingue, né? Para que o produtor não perca? Tudo isso vai aumentando, tem um custo aí do agrotóxico. Mas a gente tem movimentos trabalhando dia e noite para que esses valores sejam derrubados, para que o acesso chegue a mais pessoas. Tem o MST, o maior produtor de arroz orgânico do nosso país. Uhum. O quilo do arroz orgânico do MST ele equipara com os outros arrozes do supermercado, mas a gente precisa daquela decisão política de ir até lá, né? E não é todo mundo que consegue sair da sua comunidade e ir até o lugar onde vende o orgânico para comprar. Conversando com feirantes, a gente pode acessar produtos que são
produzidos de forma limpa, mas que ainda não tem o selo, porque para ter selo de orgânico também tem uma série de Tem um requisitos. processo, né? Tem um processo, mas nem todo produtor de agricultura familiar usa agrotóxico. Então, é importante que a gente vá à feira e converse com os feirantes para entender se é ele que produz, ou se ele compra no Ceasa, ou se ele compra de um produtor agrícola. Então, existem alguns caminhos, só que a gente precisa querer saber mais sobre de onde vem o nosso alimento, né? A partir do momento que a gente passa a cozinhar mais, tudo isso faz mais sentido, porque a gente vai tomar mais cuidado em desperdiçar. Então, quando a gente compra um alimento que ele é muito barato, não comi, joga fora, ficou na geladeira, joga fora. É quase que um tudo bem que a gente faz, né? Quando na verdade não está nada bem. A gente deveria estar olhando para os centavos de tudo que a gente compra e principalmente do limpo, né? Do que está sem agrotóxico, porque já estamos adoecidos, é grande verdade. E eu não sei qual é o caminho para a gente, enquanto sociedade mesmo, né? Olhando para a massa, qual seria o caminho? Primeiro, bloquear todos esses agrotóxicos, mas aí é um movimento político muito gigantesco que precisa acontecer, um levante, né? É. Está falando do agro, né, que a gente sabe que tem uma força política muito grande, né, e uma influência Sim. muito grande, inclusive no atual governo federal, né? Agora, você vê no médio prazo que os preços dos orgânicos sejam mais acessíveis ou você acha que vai ser difícil? Eu acho que a gente vai nesse momento, porque o produtor agrícola de agricultura familiar e de agricultura orgânica, ele quer isso. Ele precisa ter mais clientela, ele precisa acessar outros mercados e ele quer ver a gente bem, né? Acho que isso é o mais importante. Então, eu acredito nisso eu sou otimista. Eu acho que temos movimentos agrícolas maiores agora do que há 10 anos atrás. Temos mais mercados, temos mais acesso. Pela internet tem infinitas empresas que entregam em casa com todas as faixas de preço. Tem um movimento de fruta imperfeita também, que pega alimentos que não estão Tão aquela cenoura bonitinhos, né? Tão perfeitinhos ali na prateleira. exatamente, e que distribui a preços mais baratos, inclusive produtos orgânicos. Então, numa busca muito rápida, a gente encontra em todos os pontos da cidade quem está trabalhando com agricultura orgânica. Olhando para São Paulo, nosso cinturão verde, né? O extremo sul é o nosso grande produtor de orgânicos. Infelizmente, eles são obrigados a escoar para o centro, porque a demanda ainda está no centro expandido, mas quem está produzindo comida limpa em São Paulo é a periferia. Então, eu luto para que essa comida fique na periferia, que quem está produzindo comida limpa também tenha acesso a ela. Então, esses movimentos, eles existem, são muitos. Quem me procurar e falar, me dá os nomes, eu passo com muita alegria, porque no Campo Limpo, na Zona Leste, tem um escoamento de produto quilombola orgânico também para o extremo leste, lá para São Miguel Paulista. O Vale do Ribeira ele é o maior produtor de banana orgânica do estado de São Paulo, ele fornece para as escolas, para a merenda escolar. Então, a gente precisa ir atrás também dessas informações para a gente ser parceiro de quem está produzindo a comida limpa, porque senão eles desistem, né? Eu acho que você levantou um ponto também que é importante, que é a falta de divulgação e o acesso das pessoas de saber quem está produzindo, né? Porque muitas vezes a gente tem vontade, mas o que está fácil ali da gente consumir é muito caro, né? Porque geralmente são distribuidoras de orgânicos
e a gente de fato não chega no produtor. Acho que falta também um programa para a gente ter conhecimento, né, dessas pessoas e conectar de fato o campo com a cidade. Você não acha, Paty? Esses canais existem, Ah, só que eles não estão na grande mídia, né? A gente não está vendo isso no jornal, a gente não está vendo isso na televisão, no programa de entretenimento da manhã. Então, nós ainda somos uma bolha, infelizmente. A gente fala para a gente mesmo, nós que somos do ativismo alimentar. E por isso que entrevistas como essa são tão importantes. Eu fico feliz de poder falar para as pessoas que buscam essa informação. Vai na internet, procura na sua região, porque tem. Só que a gente precisa furar essas bolhas. Eu preciso falar para você, você vai falar para uma outra pessoa, né? A sua amiga te alertou sobre sazonalidade. Então, a comida, o ato de se alimentar e esse poder, ele precisa voltar para o centro da discussão. A gente precisa voltar a cozinhar para a gente, a sentar junto para comer, porque está cada um comendo num momento e num espaço da casa. Isso faz da alimentação uma atividade corriqueira e trivial, quando na verdade não é, ela é extremamente importante. A gente está dando mais importância para o momento do remédio do que para o momento da alimentação, né? É uma inversão de valores muito grande e ela se porque teve um processo, um método muito bem sucedido para que isso acontecesse, né? Um projeto que nos ensinou a comer proteína animal no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar e num petisquinho, numa comidinha antes de dormir, para que a gente invertesse esse nosso olhar para o alimento. Então, a televisão está a todo momento falando: abre o freezer, pega um pacote amarelo, faz aquele barulho confortável para os seus ouvidos de abertura de uhum. pacote, abre o micro-ondas, põe lá, aperta o botão, aquela musiquinha do micro-ondas também é confortável para o seu ouvido. Então, tudo isso é mensagem subliminar para que a gente entenda aquele tipo de alimentação como o ideal, como o melhor. Aí tem aquela família onde tá a mãe, o pai e os filhos, todo mundo na cozinha abrindo os pacotes, né? Então a família tá feliz, a família tá A junta, família Doriana, né, tradicional. Ah, a cozinha tá limpa, a pia tá vazia, a mesa tá arrumada, as crianças estão com a bochecha rosada, o marido faz um carinho ali na esposa. Então, tudo isso é tudo o que a gente quer. Todo mundo quer bem-estar, quer bem viver, quer um relacionamento estável, quer os filhos felizes, quer prover. Então, se a propaganda do pacote tá mostrando que o pacote é o responsável por tudo aquilo naquela família, como que eu não vou querer isso para mim? Versus ficar 2 horas cozinhando, picando coisas, lavando, higienizando, cozinhando, suja o fogão, cansa, a pia fica lotada de louça. Então, como combater essas mensagens, né? É um desafio, é um grande desafio. Eu digo sempre, ai, volta para a cozinha. E já fui questionada, assim, Paty, como assim? A vida toda eu ouvi da minha avó que era para eu estudar, para eu ser alguém, que senão eu ia parar na cozinha igual a ela. Aí vem você anos depois e vira para mim que eu tenho que voltar tá para a pra cozinha, cozinha. Uhum. né? Eu não quero ficar naquele lugar. E aí eu falo, mas volta um pouquinho, cozinha para você, cozinha para os seus filhos, seja a detentora desse poder que é a saudabilidade da sua família. Você não vai voltar os 7 dias da semana, você consegue voltar 4, consegue voltar 3, consegue descascar mais e desembalar menos, em que proporção? Já que todo dia não faz sentido para você ou não é algo que você quer nesse momento. Você tem direito ao descanso, ao ócio, a sentar para ver um filme, ou dormir, ou fazer a unha. E o cozinhar, ele tira da gente, né, esse tempo. Ele nos coloca naquela posição que é cansativa. Então,
como falar para as pessoas que elas precisam voltar para a cozinha, né? Sem ser um discurso elitista, sem ser um discurso repressor também, que é esse que a gente por tanto tempo lutou para não ficar nele, né? A gente queria sair, estudar, trabalhar, fazer outras coisas e não ficar na cozinha. Mas a gente perdeu ali também uma coisa muito importante, que é esse controle da nossa saúde, da nossa sobrevivência. É. E, Paty, nosso programa já está quase chegando no final, mas eu também não posso deixar de falar das pessoas que não têm opção de alimento, né, em suas mesas. A gente está falando aí de 735 milhões de pessoas passando fome no mundo. E aí eu queria te perguntar, de que maneira que as políticas públicas poderiam ajudar a reduzir a fome globalmente? Você vê uma saída? Qual seria essa? Delicado isso, né? Porque já É, estivemos nesse. Voltamos para um outro lugar que a gente já tinha tirado do nosso histórico. A gente já tinha saído, falando de Brasil, já tinha saído do mapa da fome. Nós somos o país que tudo produz, a terra que tudo dá. A gente tem uma capacidade agrícola surreal. Não era para ninguém estar passando fome no Brasil, mas a quem interessa a não existência da fome, né? A quem interessa? E para essa parcela que detém o crédito, que detém o dinheiro, né? Que detém a indústria, que detém os bens de consumo, é muito mais interessante que a gente esteja no lugar em que a gente está nesse momento, do que a gente saia desse lugar, né? Lugar de equidade, de equiparação, de uma melhor distribuição de renda, distribuição da oferta de alimento limpo. Hoje em dia, se você vai num comércio, é muito mais fácil ultraprocessados do que comprar um quilo de batata. Um sim. macarrão instantâneo, ele é muito mais barato do que um quilo de farinha, meia dúzia de ovos e sal para que você faça o seu próprio macarrão, né? Porque se a indústria fez, a gente também pode fazer. Só que ficou muito mais barato comprar o pronto, porque isso é muito mais interessante do que a não existência da fome ou a não existência de doenças e esses corpos potentes, né? Porque um corpo potente, ele se revolta, né? Ele provoca mudanças, ele é agente de transformações, então tem que dar uma abafada nesse poder, nessa potência, para que o status quo de quem sempre teve muito não se modifique, né? Para que essas pessoas não percam isso que elas conquistaram gerações, pós gerações, pós gerações. Então, eu realmente acho que a gente precisa de um levante para a gente ir equilibrando, tentar equilibrar um pouquinho essa balança da fome e da distribuição de alimentos. Uma das grandes bandeiras aí do governo federal e, enfim, de novo, voltamos para o mapa da fome e precisamos sair, né? Não só o Brasil, como outros países em situações ainda piores, urgentemente, ainda piores. Paty Durães, que prazer conversar com você. Já estou morrendo de fome. Você falou em Catalônia, é uma das minhas verduras preferidas. Eu vou Olha só, chegar na minha feira quinta-feira e vou comprar um massinho. E aí eu vou passar uma receita rápida que eu cozinho a Catalônia, corto muito alho, bem pequenininho, boto na Catalônia, azeite, vinagre, um pão francês gostoso, eu abro o pão, boto a Catalônia dentro e ó, mando pra você dentro. faz uma salada. Eu faço uma salada. Que delícia! Com... Já eu gosto assim como minha avó comia. Minha avó gostava, o maior prazer dela era ter um arroz fresco, um feijão fresco, uma Catalônia muito bem refogada, bem alhuda,
e um ovo frito, assim, de geminha mole. Essa era a comida que minha avó mais amava. E quando eu tô com muita saudade dela, eu recorro pra Catalônia. Ai, que delícia, que delícia. Fiquei com vontade, vou fazer esse prato lá em casa também. Querida, que prazer falar com você. Uma ótima noite, viu? Vai jantar. Prazer foi meu, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pela escuta. Eu espero que eu tenha plantado muitas reflexões aí em todo mundo que está nos assistindo. Sim, comer é um ato político. Beijo pra É um você. ato. Um beijo, um abraço. Viu? Trocamos receitas, inclusive hoje aqui no Sinapse. E é isso, gente. É importante, eu acho que essa reflexão sobre pensar, né? De onde vem aquele alimento? Será que está na estação adequada, né? Que produtores são esses? Que tipo de vitamina? O que esse alimento tem a oferecer? Será que eu tenho uma alimentação balanceada? Será que, de repente, aquela banana que não está tão bonita, eu ainda posso comprar e levar para minha casa, sabe? Acho que é tudo isso que a gente tem que pensar, porque os recursos são finitos, né? E a gente está falando aqui sobre bem-estar, sobre sustentabilidade. Enfim, eu acho que são reflexões importantes que a Paty trouxe para a gente. Deixa eu lembrar que a próxima aula online já tem data e hora para acontecer. Ela acontece no dia 17 de dezembro, que é um domingo, às 8 horas da noite. E é um encontro bacana entre os Eduardos, Eduardo Marinho e Eduardo Moreira. E o encontro se chama A Indignação como Filosofia de Vida. Eduardo Marinho foi morar nas ruas para entender como é que vivem as pessoas em situação de vulnerabilidade. E é essa experiência que ele vai dividir com a gente. Então, corra para garantir sua vaga, icl.com.br/sinapse, tá bom? Vai ser dia 17, domingo, às 8 horas da noite. Lembrando da programação do ICL, que começa às 7 da manhã, com Leandro Demore, das 7 às 8, e logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição. Amanhã, César Calejon está de volta aqui conosco no Sinapse e a gente se encontra às 7h30 da noite. Um beijo na alma e no coração e até lá. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.